Vamos lá. Temos ali a ideia do divino e do profano, exatamente ligado a essa questão lá desse embate, né? Então, o renascimento. Obviamente, não vou falar assim, Renascimento foi um movimento profano. não é isso, né? Mas o renascimento ele está ligado com uma valorização do homem. E dentro de um viés religioso, isso vai ser entendido como profano, certo? O viés religioso vai dizer o seguinte: nossa visão é a visão divina. Deus está se agradando de nós. Então, divino e profano também vai ser uma contradição aí desse período. Vamos lá, eu tenho o espiritual e o material. Mesma lógica. O espiritual você visando a uma vida eterna, certo? Então, objetivando chegar lá, alcançar aquilo que Deus deseja. Quando você pensa no material, é pensando ali no momento, né? A questão das riquezas, de aproveitar a vida, viver como merece e assim por diante. Vamos lá, galera. Morte e vida. Quando a gente fala de morte e vida, a gente vai estar pensando em que aspecto? A gente tem dentro do texto barroco essa questão da dualidade, como a gente vai percebendo ali, tá? Essa morte e vida não é só a morte eterna e vida eterna, não. A própria questão da morte física é abordada dentro do texto. E por último, dois aspectos aqui que são importantes. Então, ó, anotem. Bizu cai na prova. Cultismo, conceptismo, tá? Vamos lá, o que o cultismo é? O cultismo ele vai estar ligado a um tipo de escrita, a um tipo de movimento dentro do barroco, onde você tinha uma escrita confusa, uma escrita rica, com figuras de linguagem que faziam com que o texto ficasse sobrecarregado, pesado, tá? Então o cultismo, que vem aí dessa ideia de culto, é fazer com que o texto não tivesse uma clareza, não tivesse uma objetividade. Quanto mais obscuro, quanto mais figuras, quanto mais antíteses, quanto mais paradoxos, melhor. Quando eu olho para o conceptismo é o nosso texto mais limpo, mais límpido. Ou seja, o texto ele tem umas relações lógicas, certo? Ele tem uma relação de ideia de causa e consequência, ele é mais objetivo. Então, até mesmo na forma de escrever, dentro do período a gente tem uma oposição. Por um lado, o cultismo, com dificuldade, e de um lado, o conceptismo, com a ideia de clareza, tá? Então, anotem essa ideia que é muito importante. Vamos lá, galera. Sabendo dessas características, esses elementos principais, como é que isso se manifestava, toda essa contradição, como é que isso aparece dentro do Brasil? Como é que aparece na literatura brasileira? A gente vai para os autores. Conhecendo os autores, conhecendo a sua obra, a gente percebe como que é o funcionamento, né? E aí a gente chega naquele autor que é a cara do Brasil, a cara do brasileiro, o Gregório de Matos Guerra, né? Gregório de Matos, apesar de o Guerra fazer parte do nome dele, acaba sumindo, né, na assinatura dele, mais conhecido como Boca do Inferno. Boca do Inferno. Primeira coisa, vamos entender esse apelido. Por que ele é chamado de Boca do Inferno? Porque ele tinha ali uma fama de falar demais, né? Inclusive, ele despertava a ira nos poderosos, certo? Então ele tinha o costume ali de escrever sobre quem não devia, criticar quem não devia, e a galera ficava como? Com vontade de matar o Gregório, né? Então sabe aquele colega falador, aquele colega que fala no momento errado, que joga umas piadinhas sem graças, que dá vontade de dar umas pancadas nele? Gregorião é o cara, só que em 1600. Aí você imagina, se hoje a gente já tem uma tolerância baixa em relação a isso, em 1600 a vontade de matar o Gregório era significativa, né? Além disso, o Gregório ele tinha um inimigo, tá? Não declarado, mas um inimigo bem significativo, que era somente a Igreja Católica. Só isso. Por quê? O Gregório era um cara meio complexo, né? Meio complicado. Vamos colocar assim que ele era contraditório. Vai ficar uma palavra bonita, né? Para você falar assim. Pô, vamos falar que o Gregório é bipolar? Bipolar não, ele era um homem contraditório. Por que contraditório? A gente vê isso na literatura dele. O Gregório tinha uma literatura religiosa. Aí você fala assim, poxa, 100% barroco, né? Então vamos lá, teocentrismo, Deus acima de tudo e assim por diante. Só que a literatura religiosa dele tinha ali uma oposição à literatura erótica.
Aí você fala assim, peraí, ele escrevia literatura religiosa e escrevia literatura erótica? Então ele misturava, tipo, evangelização com 50 tons de cinza? Sim, basicamente. Então, o cara brincava ali com os opostos. Ele tinha uma literatura lírica, que a gente chama de lírica amorosa, aquela questão mais sentimental. Imagina o som da harpa no fundo, ele olha para a mulher, se declara, diz que ela é o amor da vida dele, e assim por diante. Do outro lado, ele é satírico também. E a literatura satírica é quando ele resolve falar mal de tudo e de todos, tá? Ele fala mal do Brasil, fala mal do brasileiro, fala mal do governante, só não fala mal de si mesmo, por motivos óbvios.